E a ata da reunião da semana passada do Copom apontou recente piora na percepção de que a disciplina fiscal do governo como um elemento a mais, né, a dificultar a redução das taxas de juros no país. Rodrigo Guimarães, que aparece aqui para o Rodrigo Oliveira, vamos olhar aqui, tem uma artezinha sobre o Copom? Acho que ela ficou um pouco grande, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler direitinho. Pronto, olha aí. A ata do Copom falando basicamente o seguinte, né, que o comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, né, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade. Deixa por enquanto esse primeiro ponto, Matheus. Isso. Rodrigo Oliveira, traduza isso para nós, meu querido. Então, vamos lá. O que acontece, né? Para quem não conhece muito a ata do Copom, vou tentar fazer isso de uma forma beabá mesmo, né? One-on-one. Para quem não conhece a ata do Copom, ela normalmente mantém boa parte do texto, ele vai mudando alguns parágrafos para dar uma noção para o agente econômico, para o agente de mercado, de quais são as mudanças, né, de perspectivas que esse colegiado, que é formado pelos 9 diretores do Banco Central, está tendo sobre a economia em geral e que está balizando as decisões dos juros, né, da taxa básica de juro, a Selic. Né? Nessa reunião que foi realizada na terça e quarta-feira da semana passada, o Copom, então o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa Selic pela terceira vez em 0,5 ponto percentual, então 150 pontos base ou 1,5 ponto percentual já de corte na Selic desde que o Copom iniciou os cortes. Hoje, Selic em 12,75. Muito bem. Por que isso é importante? Porque 12,75, então, é o juro básico da economia. É daí para cima, né? Alguns, obviamente, com alguns descontos, dependendo do que você oferece como garantia, etc. Mas esse é o juro básico da economia, é o custo do dinheiro que os bancos emprestam entre eles, por exemplo, para fechar o caixa no fim do dia. Muito bem. O que tem de novo nesse parágrafo que o Matheus destacou aí para a gente e o Wilson? Essa disciplina fiscal. Ele fala: o comitê reforçou que a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais já estava, e disciplina fiscal. E aí sim, o Copom voltou naquele tema da meta fiscal e colocou em mais um parágrafo. Não é algo para causar muito espanto para o governo, o Copom já tinha falado sobre isso antes, nos comunicados também, na decisão passada, mas está aí o Copom dizendo: olha, se você não tiver disciplina fiscal ou qualquer uma dessas outras coisas que ele colocou, o juro neutro da economia brasileira vai subir. O que é o juro neutro? O juro neutro é uma ideia mesmo, não é verificável matematicamente, ele não é verificável nos modelos, mas ele é uma ideia de quanto é o juro, né, uma estimativa de quanto seria a taxa de juro em que você nem contrai a economia e nem acelera a economia. Porque juros mais baixos, né, aceleram a economia, o crédito fica mais barato, as pessoas emprestam mais, gastam mais e assim vai. E juros mais altos, crédito fica caro, tudo ao contrário. Então, esse é o ponto. Qual é o juro neutro? Hoje, o juro neutro que o Banco Central estima é de 4,5%. Então, assim, se tiver tudo ótimo, o juro brasileiro vai ser 4,5%. Essa é a ideia do Copom. E o que ele está falando? Se não tiver disciplina fiscal, o juro neutro pode subir. Então, ele pode ir a 5, 6. E, é claro, se você quer controlar a inflação, no mínimo, o juro neutro, mais algum juro para cima. Isso faz com que a queda do juro seja prejudicada. Ela vai ter um momento que ela não pode mais cair, porque a gente corre o risco de voltar com a inflação, etc. Então, esse foi o primeiro aviso, foi a primeira vez que o Banco Central incluiu neste parágrafo específico que fala de taxa de juro neutro e custo de desinflação. O custo de desinflação que ele fala de potência da política monetária, quanto de juro eu tenho que subir para a inflação cair,
para a economia desacelerar. Esse é um efeito mesmo colateral da política monetária, é uma economia desacelerada, né? Uma economia que não cresce, que não gera emprego, na verdade, está esperando que o emprego piore, está esperando que o crescimento piore, para que a inflação, então, venha para baixo, porque se acredita nesses modelos econômicos, nessa doutrina econômica, que inflação baixa é a coisa mais importante que você tem que fazer. Todo o resto virá se você tiver uma inflação controlada. Wilson? Eu tô aqui, Rodrigo Oliveira. O Matheus hoje ele tá inspiradíssimo. Mas tudo bem, é aquela. Sabe como é que é a juventude? Ele passou ontem à noite, né? Conversando. Teve uma noite especial. Passou uma noite especial, exatamente, aproveitando, sabe como é que é jovem, né? O nosso Mateuzinho tem 22 anos, então ele deve ter aproveitado bastante. Aquela coisa, né, Rodrigo Oliveira? Coisa que aqui não cabe mais a nós, né? Se eu for ficar até 3 horas da manhã na gandaia, no dia seguinte também não sirvo para absolutamente nada, né, Rodrigo Oliveira? Mas é isso. É um pouco disso, né? A idade pesa, meu amigo. Fazer o quê, não é? Né? Fazer o quê? Quando você passa dos 40, como falam por aí, 40 plus, você tem que pensar 2 vezes, meu amigo, antes de sair de casa e perder algumas noites de sono, algumas horas de sono. Rodrigo Oliveira, obrigado pela tua participação mais uma vez. E amanhã posso contar contigo, já aqui ao vivo também, para a gente tentar destrinchar um pouco mais o que saiu da CCJ. E aí é bom que a gente monta uma artezinha para a gente poder apontar ali os principais elementos da reforma tributária, porque provavelmente, enfim, o texto deve ser aprovado hoje à tarde e amanhã talvez ele já seja analisado pelo plenário do Senado. Rodrigo Oliveira, obrigado pela participação e seja muito bem-vindo aqui sempre com o tapete vermelho. Obrigado, Wilson. Deixa eu só destacar aqui, a Ellen Torres colocou aqui nos comentários que a militância petista vai começar a criticar o BC e o Campos Neto em 3, 2, 1. Então, estou até esperando isso, coloquei até no meu Twitter que a Glaze já vai começar a falar, né? Porque tem um outro parágrafo ainda que o Copom ainda deixa mais claro, olha, se não forem atrás da meta, se mudar a meta fiscal, é claro, há o risco de os juros subirem, né? Mas, por enquanto, nada, viu, Ellen? Estou esperando a nossa querida Glaze Hoffmann falar lá no Twitter dela, eu fico acompanhando. Grande Glaze. Bom, eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos, a gente se vê. Lembrando, hein, gente? Temporada de resultados corporativos, pessoal que tem ação na Bolsa aí, presta atenção na empresa que você está investido, vai lá no site da empresa em relações com investidores para ver como é que foi o resultado, dá uma lida no material que eles disponibilizam para você saber se você está investindo certo ou não. Eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos e avante Sucupira!